Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Espero que estejam todos bem, com saúde. Eu sou a professora Djane Brito, coordenadora da disciplina de Introdução à Educação à Distância, e eu estou vindo aqui mais uma vez tratar sobre uma apresentação geral da nossa disciplina, assim como de algumas outras questões que envolvem o curso de licenciatura em Letras em Inglês. A exposição de hoje é semelhante àquela que houve no dia 3 de abril. Vocês devem ter percebido que nós não postamos o vídeo daquela aula. É que houve algum problema técnico e o vídeo não pôde ser gravado. Então, a coordenadora de tutoria entrou em contato comigo e pediu que eu repetisse aquela nossa aula inaugural. Para os que já viram, vai ser uma oportunidade de rever, e para aqueles que não puderam estar presentes, terão agora a chance de entender um pouco sobre o funcionamento da nossa disciplina e também do curso de uma maneira geral. Começamos pelas informações gerais. O nome do nosso curso é Licenciatura em Letras em Inglês, na modalidade à distância. Estamos no semestre 2020.1. A disciplina de Introdução à Educação à Distância, ou simplesmente Introdução à EAD, ela é uma das disciplinas que compõem o módulo 1. Tem uma carga horária de 60 horas. Eu sou a professora Djane, como já disse a vocês, e a coordenadora do curso é a professora Lívia Fernanda Nery da Silva, que também é a vice-diretora do Centro de Educação Aberta e à Distância, da Universidade Federal do Piauí, o CEAD. Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos vocês que, para esse semestre inicial, esta nova oferta do curso de Letras em Inglês, ela vai ocorrer em 6 polos diferentes. E em todos eles, com exceção do polo de fronteiras, nós teremos os professores tutores presenciais e à distância, que irão nos auxiliar na condução da nossa disciplina. Então, no polo de Água Branca, temos a professora Maria Deusani e Gisiane de Carvalho. No polo de Avelino Lopes, a professora Ednilza e o professor Moisés. Em Fronteiras, a professora Vanessa de Souza. Em Oeiras, os professores José Valdo e Márcia Meireles. Em Palmeirais, as professoras Átila e Rejane. E no polo de União, os professores Antônio Souza e Josué da Silva. Como eu falei anteriormente, a nossa disciplina é de 60 horas aulas. E, por uma questão didática, ela foi dividida em 3 unidades, onde a gente pensou uma quantidade de horas para cada unidade. Essa quantidade de horas é mais ou menos o tempo previsto para a realização desta unidade dentro da disciplina. Então, a unidade 1, a educação à distância no Brasil, conceitos e fundamentos. A gente pensa em realizá-la, ou na verdade já estamos realizando esta etapa, em cerca de 15 horas aulas. E nessa unidade, a gente vai ver o conceito de EAD, conforme o decreto 9057 de 2017, que regulamenta o artigo 80 da Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e os fundamentos da educação à distância, como ela iniciou, como ela tem se desenvolvido e como ela está nos dias atuais. A professora, a senhora vai falar de conceito de AD, a senhora vai desejar que a gente decore conceitos, números de leis? Não, o objetivo não é este. O objetivo é fazer com que vocês conheçam que existe uma legislação própria para a educação à distância e que um dos pontos principais dessa legislação é identificar quais as diferenças da relação
que existe nessa relação educação à distância e educação presencial. É importante saber que são conceitos que estão amparados por uma legislação. Então, assim, conhecendo as características da educação à distância, conforme a legislação, fica fácil ou fica melhor para nós aprendermos como ela funciona. Na unidade 2, a história da educação à distância no Brasil, aspectos legais, políticos e metodológicos da educação à distância, a gente vai levar mais um tempo nessa unidade. Pensei em aproximadamente 30 horas aulas para a gente ver todo o assunto, porque ela vai trazer uma abordagem maior, mais geral sobre a educação à distância. Por isso que aí nos itens seguintes a gente pode ver, né, que vai ter um breve panorama sobre a EAD no mundo, o surgimento da EAD no Brasil e sua evolução, os aspectos legais, políticos e metodológicos da educação à distância no Brasil, e a importância e as funções dos alunos, dos professores e dos tutores na modalidade à distância. Então, para nós, é bom que entendamos que a educação à distância não é algo tão recente assim como a gente pensa. Quando a gente vê que hoje a educação à distância ela se reflete basicamente no ensino por meio de instrumentos de comunicação veiculados pela internet, a gente talvez não se atente para o que foi feito antes em relação à EAD, como ela surgiu. Então, ela surgiu a princípio utilizando da tecnologia da escrita, que até hoje não deixou de ser usada, né? E como que acontecia, professor? Então, havia um material didático impresso, que normalmente era enviado para as pessoas por meio dos correios. Então, a primeira forma de se fazer a educação à distância no Brasil, por exemplo, foi essa, por meio de correspondência. Depois veio o rádio, depois a televisão. E agora, da década de 90 para cá, de forma mais intensa, a internet. Ah, professora, uma forma exclui a outra? A gente vê que não. As coisas evoluem, mas não significa deixar de usar uma e passar a usar exclusivamente outra. Se formos pensar, ainda hoje utilizamos a tecnologia da escrita, ainda hoje recebemos material impresso pelos correios, continuamos ouvindo rádio, assistindo TV e também utilizamos a internet. É certo que hoje a rede mundial de computadores é a forma mais utilizada e mais difundida da EAD, no Brasil e no restante do mundo. A unidade 3, a gente vai trazer o Sistema Universidade Aberta do Brasil, é exatamente o sistema no qual vocês estão vinculados, né? A gente vai verificar o surgimento e a implantação do Sistema Universidade Aberta no Brasil, cujo projeto teve início no ano de 2006 e começou a ser implementado em 2007. Vamos trazer para o nosso conhecimento como se processou o Sistema Universidade Aberta do Brasil no âmbito da Universidade Federal do Piauí. Então, para que vocês tenham ideia, no ano de 2017, ou seja, 10 anos depois que o sistema UAB foi implantado no nosso país, a UFP teve o privilégio de ofertar mais de 9.000 vagas em cursos à distância, no nível de graduação. Na época, isso significou o maior vestibular EAD já realizado no Brasil. Vou trazer para vocês também aqui os procedimentos metodológicos e tecnológicos que serão utilizados com maior frequência, não somente durante a disciplina de introdução à EAD, mas durante todo o curso de letras em inglês, independentemente da disciplina. O nosso ambiente virtual de aprendizagem, a nossa sala de aula virtual é o CIGAR. Então, esse vai ser o principal meio tecnológico de fazermos
acontecer a nossa disciplina, fazer acontecer o nosso curso, né? Além do CIGAR, serão utilizadas as webaulas ou as videoaulas, como esta que está sendo realizada neste momento. Utilizaremos os textos eletrônicos, que serão disponibilizados também no CIGAR. Normalmente, eles já estão salvos no formato PDF, se não, eles serão disponibilizados por meio de links. Será muito frequente em todas as disciplinas a realização de fóruns, que são discussões assíncronas de temas propostos para aprofundamento de conteúdos e questionamentos surgidos no transcorrer da disciplina. Por que, professora, discussões assíncronas? Se vocês perceberem, existem 2 fóruns em andamento na nossa disciplina. Ambos estão com a data do dia 23 de março, quando eles foram abertos, e tem previsão de fechamento no dia 26 de junho, se eu não me engano. Então, é uma discussão assíncrona porque os participantes não estão, ao mesmo tempo, né, interagindo. Então, é uma discussão que foi posta e que você pode entrar a qualquer momento, em qualquer dia da semana, dentro desse intervalo de tempo para a sua realização. Quando o contato é feito de forma imediata, a gente fala em discussão síncrona. Eis uma diferença básica e que vocês vão ver com frequência ser utilizada quando se fala em educação à distância. Quero, inclusive, chamar a atenção a vocês a respeito dos fóruns. É muito importante a participação de cada um de vocês. Vocês podem interagir tanto com os próprios alunos, como também com os tutores das turmas. Não somente se colocar, se posicionar a respeito dos questionamentos feitos, mas no surgimento de alguma dúvida também pode ser colocado no fórum, tá ok? A avaliação presencial. Então, assim, ao final de cada disciplina, é feita uma avaliação presencial com questões objetivas e subjetivas. Ela é realizada no polo de EAD. Normalmente, é o professor tutor presencial que faz a aplicação da avaliação presencial. Em função do momento em que estamos vivendo atualmente, a avaliação presencial, assim como as demais atividades presenciais, elas estão suspensas, como os encontros presenciais para tirar dúvidas com os tutores nos polos, que seria a segunda atividade que eu iria falar aqui. Estão suspensos porque, pelo período de pandemia, a gente precisa, né, do isolamento social. Então, uma das atitudes da Universidade Federal foi suspender todos os encontros e todas as atividades presenciais. Como ainda temos algum tempo até o final do período, daqui até o mês de junho, com certeza, a coordenação do curso de Letras em Inglês, assim como a Universidade Federal como um todo, já vai ter pensado em uma alternativa para a realização dessa avaliação, que agora poderá ser presencial ou não. Então, eu estou dando essas informações por conta do momento da pandemia, mas vocês ainda têm aí, né, 3 anos e meio, pelo menos, pela frente, e eu espero que vocês lembrem dessa informação agora, porque posteriormente vai ser feito assim. Quando tudo voltar ao normal, haverá tanto a avaliação presencial no final da disciplina, como haverá os encontros presenciais para tirar as dúvidas nos polos com os tutores. O seminário é outra atividade que vai ser bastante utilizada durante todo o curso, que é o estudo e reflexão aprofundados e a socialização de temas previamente propostos. Normalmente, quando os alunos se organizam para fazer seminários, os tutores dividem os alunos em grupo e há uma apresentação presencial. Como volto a falar, como no momento estão suspensos os encontros presenciais, é provável que as atividades de seminário não sejam realizadas agora no primeiro semestre.
Temos a apresentação de trabalhos escritos, envio de trabalhos escritos individuais ou em grupos, que são as tarefas, por meio da ferramenta própria da turma virtual, que está lá no SIGA. Vocês já devem ter visto que para cada unidade tem uma tarefa para ser resolvida, para ser postada, e dentro do prazo, o mesmo prazo dos fóruns, né, de 23 de março a 26 de junho. Então, dentro desse período, vocês têm a oportunidade de estudar o assunto, responder as atividades e enviar. Algumas orientações gerais importantes. Todas as atividades da disciplina devem ser acessadas na plataforma de ensino, o SIGA, que é a nossa sala de aula virtual. Do mesmo modo, a participação em fóruns, bem como o envio de tarefas, trabalho, resolução de questionários, dentre outras atividades que surgirem, deverão ser postadas exclusivamente no SIGA, observando-se sempre o cumprimento dos prazos estabelecidos. Professora, não posso mandar para o seu e-mail, para o e-mail do tutor? Não. Professora, não posso entregar por escrito, impresso? Não. A não ser que haja uma orientação nesse sentido. É óbvio que nós trabalhamos com pessoas e trabalhamos com máquinas. É possível que, por algum motivo, em determinado polo, por exemplo, sei lá, já esteja com uma semana que o município está sem internet. Por essa razão, não tem como o aluno postar atividade no SIGA. Como é que a gente faz? Como é um problema geral, o tutor vai saber. O tutor vai entrar em contato comigo, coordenadora da disciplina, e com a coordenação do curso. E aí nós vamos encontrar uma solução. O fato é que ninguém vai ser prejudicado quando houver um problema de nível geral. Agora sim, é necessário um grande empenho de vocês no sentido de realizar as atividades dentro do tempo hábil, pois se vocês perderem o prazo, ou porque não se deram conta da data, ou porque não conseguiram realizar a atividade a tempo, infelizmente o sistema não vai ser aberto para que você exclusivamente envie aquela atividade. É preciso que a questão tenha uma conotação geral e que seja anteriormente discutido tanto pelo professor da disciplina como pela coordenação do curso. Certo? Havendo alguma dúvida relacionada a conteúdos, acesso à plataforma, resolução e postagem de atividades, dirijam-se primeiramente aos tutores. Tanto os tutores presenciais como os tutores à distância, eles estão orientados e são capazes de auxiliar vocês. Professora, eu estou aqui com uma tarefa de 4 questões, não estou conseguindo entender a questão número 3, por exemplo, eu não quero mandar sem responder essa questão. Aí é a hora de você procurar o tutor, explicar para ele a sua dúvida e assim vocês possam chegar a um consenso para que você responda a sua tarefa completa e possa enviá-la. Professor, ainda não sei como fazer isso. Procure o tutor. Ele também vai lhe orientar caso você não seja capaz ou ainda não tenha aprendido. Desculpem, todos são capazes. Você não tenha aprendido a operacionalizar no SIGA. Então, os tutores vão lhe dar as instruções e vocês vão conseguir, com certeza, enviar as tarefas. Uma coisa que é muito importante, né? Eu preciso que todos estejam sempre atentos ao site do CEAD-UFP, tá aí o endereço para vocês verem, em função de quê? Das informações valiosas que ficam disponíveis nesse veículo de comunicação, como calendário acadêmico, datas de eventos, editais, dentre tantas outras informações. Então, assim, o site do SEAD vai trazer praticamente tudo o que você precisa saber sobre o Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Piauí. Certamente, muitas das informações que são veiculadas lá diariamente são do interesse dos alunos, né? Outra coisa que vocês têm sempre que ter anotadinho,
né, o e-mail da coordenação do curso de letras em inglês, inglês.ead.ufp@hotmail.com. Na coordenação do curso de letras em inglês, existem os colaboradores que estão sempre disponíveis para atender às suas demandas. Então, havendo alguma dúvida que vocês não consigam resolver sozinho em termos de procedimentos acadêmicos, não estamos falando aqui de assunto, tá? De conteúdo. Conteúdo a gente trata com os tutores, com os professores das disciplinas, mas assuntos acadêmicos se trata com a coordenação do curso de letras em inglês. Gostaria que vocês anotassem também o telefone do SEAD, DDD 86 3215 4101. Infelizmente, no momento atual, não é possível fazer nenhum tipo de ligação, porque os colaboradores não estão trabalhando presencialmente, mas em outra oportunidade, vocês podem precisar desse número, então, ele está aí disponível, não é um número direto, então a atendente do SEAD vai atender e você vai pedir para passar para a coordenação do curso de letras em inglês e aí a sua ligação vai ser passada, ok? Dentro do site da UFP, existem vários links importantes que vocês provavelmente precisarão consultar para tirar alguma dúvida, principalmente. Então, eu trago aqui para vocês o link do manual do aluno, onde aparecem os principais assuntos acadêmicos. De que tipo, professora? Eu perdi a prova. Como é que eu faço? Aí você vai solicitar uma segunda chamada. E aí, aqui vai ter as instruções sobre como proceder para a solicitação de uma segunda chamada. Professor, eu não concordo com a nota que foi me dada na disciplina de introdução à EAD. Então, você vai pedir uma revisão de nota. Aqui tem o documento e as instruções, como você faz para pedir uma revisão de nota. Professor, infelizmente, eu não posso continuar com o curso. Então, tem a possibilidade, seguindo as regras da instituição, de trancamento de curso. Então, você clica aqui na parte de trancamento de curso e vai ter todas as orientações que precisa. Então, aqui estão elencados todos os assuntos acadêmicos que você pode ter dúvida e os caminhos que você deve seguir para solucioná-los. Também tem aqui o link do Regulamento Geral da Graduação, que é essa resolução CPEX número 177/2012, que traz tudo o que você precisa saber sobre o funcionamento dos cursos de graduação da UFP. E mais para frente, vocês poderão consultar o regulamento da monitoria, assim como o regulamento do estágio não obrigatório, que são informações que com o tempo vocês vão precisar, porque de repente, aparecendo a oportunidade de uma monitoria ou de um estágio não obrigatório, vocês precisarão seguir as recomendações para se adequarem ao que pede os regulamentos. Em tudo que fazemos na vida, quando precisamos e queremos que as coisas sejam bem feitas, precisamos de quê? De compromisso e dedicação. Tanto da parte, no caso do nosso curso, né? Tanto da parte dos alunos como dos professores. Talvez seja até estranho ou chato eu estar falando sobre isso com vocês, mas é porque eu sei que nós somos pessoas e que temos muitas atividades durante o nosso dia, né? Nós somos, na maioria das vezes, nós somos pais ou nós somos filhos, nós somos trabalhadores e nós somos estudantes. Às vezes são tantas as atividades do nosso dia a dia que a gente não sabe como dar conta. Então, fazer um curso de graduação não é uma coisa tão simples. É preciso que a gente reserve quase que diariamente um tempo para nos dedicarmos aos assuntos que são tratados nas diversas disciplinas, sob o risco de nos perdermos e não conseguirmos aproveitar os conteúdos da melhor forma possível. Por isso, o compromisso de cumprir os prazos, de
observar o início e o final de cada proposta de atividade, para não correr o risco de acumular. Por exemplo, a disciplina de introdução à EAD, nesse primeiro semestre, é uma das 7 disciplinas que vocês vão ter. Então, imagina quantas atividades ao final do semestre vocês terão feito, quantos fóruns vocês terão respondidos. Então, se não houver esse compromisso, essa dedicação com o curso, com os estudos, é uma tarefa que se torna praticamente impossível, né? Algo que vai ser requerido muito de vocês é um elevado nível de autonomia. A maior parte do tempo, alunos e professores vão estar em tempos separados, né? Então, a maior parte do tempo vocês vão estar sozinhos, vão estudar sozinhos, vão responder as atividades sozinhos, né? Isso às vezes é desanimador. Eu não tiro o mérito dessa questão, mas é algo que a gente tem que procurar se adaptar e superar no nosso dia a dia. Mas se a gente for pensar bem, a gente pode até estar sozinho presencialmente, né? Mas é preciso que vocês se lembrem que vocês têm o suporte dos tutores, tanto dos presenciais como os tutores à distância. Os tutores são profissionais qualificados e capacitados para tirar dúvidas, corrigir e conduzir as atividades e as avaliações, além de ministrar conteúdos quando for necessário. Infelizmente, no momento não é possível a assistência dos tutores presenciais nos polos, mas quando isso for possível, vocês precisam saber que os tutores presenciais estarão à disposição de vocês no polo, no período por 20 horas por semana. Ou seja, os tutores vão conversar com a turma e verificar os horários que é melhor para a maioria. Ele pode estar presente numa quinta-feira de manhã, numa sexta-feira à noite, no sábado de manhã e à tarde, de forma que ele tem 20 horas para cumprir presencialmente no polo, para dar assistência para vocês naquilo em que vocês estiverem necessitando. Sobre os prazos, eu queria falar mais uma coisa. Em função de nós estarmos atravessando esse período difícil que nós estamos passando agora, vocês devem ter percebido que o intervalo entre as atividades, os fóruns, as tarefas, ele está pegando praticamente o semestre inteiro, né? Começou em março, eu só estou fechando em junho. Eu alerto para vocês que, em geral, não vai ser assim, né? Normalmente, esses prazos são menores. A coordenação de letras em inglês pediu para a gente ter um pouco mais de calma agora no início desse semestre, porque ainda estamos nos adaptando com tudo isso que está acontecendo. Então, a princípio, esse prazo está sendo bastante estendido, bastante extenso, mas em regra, não é assim. Normalmente, um fórum, uma atividade fica disponível 30, 45 dias, mais ou menos. Então, vocês precisam ser ainda mais compromissados e dedicados na observância desses prazos para não se prejudicarem no envio das atividades. Quanto à frequência, será exigida uma frequência mínima obrigatória de 75% do total da carga horária nos encontros presenciais e na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem. Então, assim, somando os encontros presenciais mais as atividades realizadas no CIGA, o nosso ambiente virtual, isso tem que dar no mínimo 75% de presença. Como no momento os encontros presenciais não estão sendo possíveis, certamente vocês serão avaliados exclusivamente nesse primeiro momento em função da participação no ambiente virtual de aprendizagem do CIGA. Então, retomando o que eu falei anteriormente, ao final de cada disciplina haverá uma avaliação escrita presencial, que terá um peso de 60% sobre a nota final.
Os fóruns e as demais atividades terão peso de 40% cada sobre a nota final. Então, assim, vocês precisam saber que a média na universidade é 7. Então, se de repente eu digo, professor, então se eu não quiser responder nenhum fórum, nenhuma atividade, se eu quiser só fazer a prova escrita final, eu consigo passar na disciplina? Mesmo que você tire nota 10, você não consegue. Por quê? Porque o peso desta avaliação escrita é apenas de 60%. Se eu preciso de nota 7, não tem como eu ser aprovada por média na disciplina. Então, é muito importante que, além da avaliação escrita, os fóruns e as atividades sejam respondidos, porque é a composição deles três, né? Avaliação, fóruns e atividades que vai dar a sua nota final. Quando vocês começarem a ver as notas de vocês, vai ter assim, se você tem uma nota entre 7 e 10, vai ser aprovado por média. Se sua nota for entre 4 e 6,9, você vai estar apto a realizar o exame final. Se a sua nota for entre 0 e 3,9, você já fica reprovado direto na disciplina. E como é que vai acontecer, professora? Normalmente, no semestre seguinte, a coordenação do curso já oferta novamente aquelas disciplinas que as pessoas ficaram reprovadas. Lembrando que você tem direito a reprovar no máximo 2 vezes na mesma disciplina, tá bom? Professor, e aí eu fiquei de exame final. Eu preciso tirar quanto para ser aprovada por exame final? Aí, para o exame final, você precisa tirar pelo menos 6 pontos. Então, você vai ver quando verificar o seu histórico escolar. Por exemplo, se você tirou 8, né, na sua nota da disciplina de Introdução à Educação à Distância, vai estar lá 8 AM, que é 8, aprovado por média, ou pode ter 6 EF, ou seja, 6 aprovado por exame final. Então, o cálculo da média após o exame final vai ser o que? A média das suas avaliações, mais a média de exame final tem que ser no mínimo 6. Isso para quem ficou de exame final. Tem um assunto muito importante agora que eu gostaria de tratar com vocês, que é sobre o plágio acadêmico. Se vocês verificarem na nossa plataforma de ensino, na nossa disciplina, tem postado uma apostila, uma cartilha chamada Nem Tudo o que Parece É. Entenda o que é plágio, produzida pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, a UFF. Professora, por que é importante tocar nesse assunto? Bom, é que constantemente a gente tem observado isso não só na educação à distância, mas também na educação presencial. Quando se pede para os alunos fazer algum tipo de pesquisa ou responder algum tipo de atividade, vocês sabem que a gente consultando o Google, né? Qualquer pergunta que se coloque lá, qualquer informação que se precise, existe uma resposta. E muitas pessoas fazem isso, colocam uma pesquisa no Google, a primeira resposta que encontram já copiam e colam como se a resposta fosse sua. Essa é uma prática ilícita e, inclusive, é um crime. Se apropriar das ideias de outras pessoas, sem mencionar que a ideia é delas, é um crime chamado crime de plágio. Ah, professora, mas se eu leio o que o autor disse e eu concordo, eu tenho mais é que colocar o que ele pensa. Excelente. Você pode sim extrair aquele conteúdo dito por aquele autor, aquela opinião, trazer para o seu texto, referenciar. O que é referenciar? Colocar quem é a pessoa que disse aquilo e de onde aquilo foi tirado. E a partir dali, você dá a sua opinião sobre o que a pessoa falou. Se você concorda,
Diga por que você concorda. Se você não concorda, diga do mesmo jeito. O que você não pode é se apropriar de uma ideia que não é sua, como se fosse sua. Isso é roubo. Isso configura roubo. Então, por isso que o plágio é considerado um crime. Então, logo no início da cartilha tem o conceito de plágio acadêmico. Se diz, o plágio acadêmico se configura quando um aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de outro autor que as formulou e as publicou, sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Trata-se de uma violação dos direitos autorais de outrem. Isso tem implicações cíveis e penais, e o desconhecimento da lei não serve de desculpa, pois a lei é pública e explícita. Então, não tem aquela história de professora, eu não sabia que não podia. Sabe, se não sabia, está sabendo agora. E eu quero dizer a vocês que os nossos professores tutores, eles estão autorizados a zerar a nota de todo aquele que utilizou-se do plágio acadêmico para resolver as questões, as atividades, os fóruns de qualquer disciplina do curso de letras em inglês e, no geral, de todos os cursos da Universidade Federal do Piauí. Então, assim, eu acredito muito na capacidade de cada um de vocês. Todos nós somos capazes de ler e de compreender. Todos nós temos muitas dúvidas e podemos nos auxiliar uns aos outros na resolução dessas dúvidas. E é isso que nós queremos de vocês enquanto alunos, é a capacidade de argumentar, de pensar sobre um assunto, né, e expressar o seu conhecimento a respeito daquele assunto. O objetivo de nenhuma disciplina e com certeza de nenhum professor é fazer com que os alunos decorem assuntos. Não é esse o nosso propósito. O propósito é que os assuntos sejam apropriados, que eles sejam compreendidos e essa compreensão possa ajudá-los a conhecer melhor o mundo, a conhecer as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, essas são as orientações gerais nesse nosso primeiro encontro. Eu desejo a todos bons estudos, que Deus os abençoe nessa jornada e espero que todos fiquem em paz, com saúde e em segurança. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.